Boa tarde, colegas. Eu passo para deixar o material da leitura de hoje de manhã, contudo, devido a uns problemas técnicos, na hora de exportar o texto do Google Meet, não ficou muito boa a imagem. Contudo, a leitura está audível. Se vocês quiserem ouvir, é um artigo do André Duarte, que está publicado no livro Hannah Arendt, Diálogos, Reflexões e Memórias, organizado pelo Eduardo Jardim de Moraes e o Newton Binhoto. Eu peço licença, então, aos autores, não é? Para reproduzir aqui, mas deixando as fontes, não é? Belo Horizonte, editora UFMG, 2001. O artigo que eu vou apresentar é o de André Duarte, como eu falei, né? Hannah Arendt, entre Heidegger e Benjamin. Então, é isso. Tchau, obrigada pela companhia nesse momento de pandemia, na verdade. Saúde para todos. Bom dia a todos. Bem, hoje eu vou continuar na leitura que eu me propus desse livro Hannah Arendt, Diálogos, Reflexões e Memórias. Eu fiz a escolha do texto do André Duarte. Sei que tem uma live do André Duarte dia 13/7. Depois a gente pode divulgar aqui para vocês o link. Hannah Arendt, entre Heidegger e Benjamin, a crítica da tradição e a recuperação da origem da política. Bem, o pensamento arendiano inicia-se com uma original análise acerca do fenômeno totalitário em As Origens do Totalitarismo, livro publicado em 1951, no qual Arendt estabeleceu e fundamentou a tese surpreendente de que o nazismo e o stalinismo constituíam eventos sem precedentes históricos nos quais se explicitou a máxima descaracterização da política e o próprio esgarçamento das categorias tradicionais do pensamento político. Nota 1. Arendt, o sistema totalitário. É a obra traduzida no português de Portugal, né? Sistema totalitário, porque no Brasil já surgiu como Origens do Totalitarismo. O nazismo e o stalinismo distinguem-se fundamentalmente das tiranias e ditaduras tradicionais na medida em que o terror totalitário não se contenta com a eliminação de toda oposição interna possível, mas atinge seu verdadeiro propósito apenas quando toda a resistência já se viu dizimada. Por esse motivo, as instituições fundamentais do totalitarismo são justamente as, entre aspas, fábricas da morte, fecha aspas, os campos de concentração, em que os indivíduos considerados indesejados são submetidos à experiência da, entre aspas, total eliminação da própria espontaneidade, isso é, da mais geral e elementar manifestação das liberdades, da liberdade humana, fecha aspas, antes de serem reduzidos à pilha indistinta de cadáveres. Nota 2, entre o passado e o futuro, página 133. Porque pretende impor um domínio absoluto em todas as esferas da vida comum, no plano nacional e internacional, a violência e o terror que os regimes totalitários desencadeiam são não apenas brutais, mas assumem também um caráter contraproducente e mesmo anti-utilitário, desafiando todos os princípios da antiga realpolitik. Suas considerações sobre o fenômeno do totalitarismo se articularam em duas frentes de questionamento que, à primeira vista, poderiam parecer contraditórios, mas que, na verdade, se complementam e indicam a direção do desenvolvimento posterior de sua reflexão. Por um lado, Arendt estava certa de que a originalidade do totalitarismo tinha que ver com, entre aspas, suas próprias ações,
fecha aspas, as quais, entre aspas, constituem uma ruptura com todas as nossas tradições. Elas, claramente, explodiram nossas categorias de pensamento político e nossos critérios de julgamento moral. Fecha aspas, nota 3. Ensaio sobre a compreensão, 30 a 54, página 309 e 310. Está aí, understanding, escrito em inglês, mas no Brasil traduzido como compreender, ensaio sobre compreensão. Por outro lado, entretanto, Arendt também se dera conta de que a despeito do caráter sem precedente do totalitarismo, ele se tornara possível em vista de todo um conjunto de pressupostos em torno dos quais se constituiu a concepção tradicional da vida política no Ocidente. Assumidas essas conclusões, era preciso lidar com dois problemas correlatos. Além de ter de encontrar um modo para lidar com a ruptura do fio da tradição, era preciso também superar as deficiências da própria concepção tradicional da política, em vista das quais o totalitarismo não só havia se tornado possível, como também poderia vir a repetir-se no presente e no futuro. Não casualmente, portanto, uma vez concluída a análise da vertigem totalitária, o pensamento arendiano rapidamente convergiu para uma vigorosa crítica da tradição do pensamento político ocidental. Ao demonstrar o caráter sem precedentes históricos do fenômeno totalitário, isso é, ao descobrir que se tratava aí de uma nova forma de dominação, não prevista pela tradição e mesmo incompreensível, segundo as categorias políticas tradicionais, Arendt concluiu que o fio da tradição do pensamento político ocidental fora definitivamente rompido e que a compreensão dos eventos políticos do presente teria de prescindir das categorias teóricas do passado. Segundo seu diagnóstico, as categorias e conceitos políticos tradicionais não mais permitiriam a compreensão dos eventos políticos contemporâneos, nem seriam capazes de surgir ou sugerir ou inspirar alternativas capazes de revigorar a política e obstar a reinstituição do mal totalitário, visto que, em larga medida, elas se apresentavam comprometidas com as condições que tornaram possível o horror sem precedentes. Impunham-se, então, os problemas que orientariam todo o seu pensamento daí por diante, como manter acesa a chama do questionamento político no mundo pós-totalitário, na ausência de uma tradição que sancionasse o certo e o errado, o pensável e o impensável, o possível e o impossível, ou seja, como pensar o presente se as categorias do passado perderam seu potencial heurístico? Como renovar o pensamento político do presente sem renovar também a avaliação das próprias categorias políticas tradicionais? A fim de responder a essas questões, trata-se de caracterizar o complexo diagnóstico arendiano a respeito da ruptura do fio da tradição, discutindo a sua análise dos aspectos negativos e positivos aí implicados, bem como a sua própria compreensão da tarefa e das alternativas do pensamento político frente ao esgarçamento do elo hermenêutico entre presente e passado. Esse é um problema complexo e nuançado, cuja adequada compreensão requer questionar a concepção recorrente de que Arendt teria considerado a tradição como algo bom em si mesmo, isso é, como veículo neutro de transmissão de uma herança que vincula o presente ao passado, a qual deve ser preservada a fim de que o presente conserve seu potencial de transcendência e transformação, como afirmou Michael Gottingen. Nota 4. O Gottingen, The Political Thought of Hannah Arendt, Mrs. Arendt, página 102 a 110.
entre aspas, eu não havia comentado, mas algo bom em si mesmo, né? Esse é um problema complexo e nuançado, cuja adequada compreensão requer questionar as concepções recorrentes de que Arendt teria considerado a tradição como algo, entre aspas, bom em si mesmo. Isso é, como esse veículo neutro de transmissão de uma herança que vincula o passado ao presente, o qual deve ser preservado a fim de que o presente conserve seu potencial de transcendência ou transformação, como afirmou Michael Gottingen. Bom, como ficará evidente ao longo desse texto, Gottingen incorre no erro de reduzir o passado à tradição que o transmite, deixando assim de perceber que para Arendt a tradição foi pensada, sobretudo, como um locus de esquecimento, um locus do esquecimento das determinações políticas democráticas originárias no curso de seu próprio processo de transmissão histórica. Como veremos, também Jean-Marc Ferry se equivoca chazinho, viu, pessoal? Bom dia. Chazinho de canela, bem gostoso. Como veremos, também Jean-Marc Ferry se equivoca ao detectar no pensamento arendtiano uma clara adesão à autoridade da tradição, considerada como uma instância privilegiada da transmissão de uma sabedoria política comum, a partir da qual o juízo político, a partilha de opiniões e mesmo a ação em comum poder-se-iam efetivar em nome de um consenso dotado de razoabilidade. Segundo Ferry, essa adesão arendtiana à tradição seria a sua solução particular para transpor o grave problema contemporâneo do esquecimento da sabedoria do passado e a consequente perda do senso comum, fatores responsáveis pela errância política catastrófica, do presente. Nota 5 seria aí Jean-Marc Ferry, e o texto Habermas, L'éthique de la communication, a ética da comunicação. Segundo Ferry, essa adesão arendtiana à tradição, então, seria a sua solução particular para transpor o grave problema contemporâneo do esquecimento da sabedoria do passado e a consequente perda do senso comum, fatores responsáveis pela errância política catastrófica do presente. Mark Ferry comentando aí nesse texto do Habermas, a ética da comunicação. Arendt certamente temia pela perda definitiva do acesso ao passado, visto que seu esquecimento também poderia trazer consigo a própria impossibilidade de compreender os traços que caracterizam o presente, tornando assim, entre aspas, nossa vida menos significativa, nosso juízo menos seguro e nosso pensamento menos profundo do que ele jamais o fora antes. Fecha aspas, nota 6. Arendt, Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought. The Modern Challenge to Tradition. Página 21, subitem 3. Versão de uma conferência pronunciada por Arendt em 1953 na Princeton University. Veja-se o container 71 dos arquivos Arendt, localizado na seção dos manuscritos da Biblioteca do Congresso Norte-Americano em Washington, D.C. Esse material se encontra agora disponível na internet pelo endereço do Memorial Arendt Home, que tem o endereço do site. Por esse motivo, ela jamais se associou aos chamados defensores do progresso e a todos os que desprezam os chamados, entre aspas, erros do passado, os quais não percebem que, com a dissolução de uma tradição firmemente ancorada e de todas as formas de autoridade, nota de Arendt, palavras de Arendt, estamos ameaçados de esquecer
E um tal esquecimento, pondo inteiramente de lado os conteúdos que se poderiam perder, significaria que, humanamente falando, teríamos sido privados de uma dimensão, a dimensão da profundidade na existência humana, pois memória e profundidade são o mesmo, ou antes, a dimensão de profundidade não pode ser alcançada pelo homem a não ser pela recordação. Arendt, Entre o Passado e o Futuro, página 31, minha tradução, de André Duarte. Nesse sentido, era inegável que as perdas contemporâneas da tradição e da autoridade trouxessem consigo a dificuldade para refletir sobre um presente marcado pela constante e acelerada transformação. Entretanto, Arendt também estava certa de que era possível exercitar uma forma de pensar capaz de enfrentar a destituição contemporânea de fundamentos firmes e seguros, pois essa perda da estabilidade, da confiabilidade do mundo, entre aspas, não implicam, pelo menos não necessariamente, a perda da capacidade humana para construir, preservar e cuidar de um mundo que possa sobreviver a nós e permanecer um lugar adequado para a vida dos que nos sucederão. Fecha aspas, nota 8. Ibidem, página 132, minha tradução, Entre o Passado e o Futuro. Para Arendt, o passado não se confunde nem se reduz à tradição, cujo próprio aparecimento pode ser datado historicamente com a assunção romana dos ideais gregos. Se a tradição não existiu desde sempre, isso é, se houve povos que foram capazes de compreender sua própria experiência política no mundo sem necessitar do recurso a uma instância autorizada, então a sua perda atual não poderia significar a impossibilidade última da compreensão e crítica do passado e do presente. Para a autora, portanto, a perda inegável, palavras de Arendt, a perda inegável da tradição no mundo moderno não acarreta, de modo algum, uma perda do passado, pois tradição e passado não são a mesma coisa, como os que acreditam na tradição, por um lado, e os que acreditam no progresso, de outro, nos teriam feito crer, pelo que não faz muita diferença que os primeiros deplorem esse estado de coisas, e os últimos estendam-lhe congratulações. Nota 9, Ibidem, página 130. Constatada a ruptura da tradição, Arendt nem abdicou da tarefa de pensar o político, nem visou reatar o fio partido entre o presente e o passado por meio de uma recuperação relevante do legado do pensamento político tradicional. Assim, era apenas natural que ela buscasse encontrar sua própria forma de pensar os eventos políticos do presente e do passado, recusando-se a simplesmente lamentar a decadência da política no mundo contemporâneo, à luz de uma rememoração saudosista do passado político greco-romano ou da própria tradição do pensamento político ocidental. A fim de comprová-lo, faz-se preciso compreender os motivos e o próprio modo de seu retorno quase obsessivo a esse passado político e a essa tradição. Trata-se aqui de uma questão enigmática e frequentemente mal compreendida, pois, mais das vezes, os críticos e comentadores têm interpretado o retorno arendtiano ao passado, seja como um certificado do caráter melancólico, nostálgico do seu pensamento, que se limitaria a execrar a perda da antiga dignidade da política no contexto das modernas sociedades administradas, seja como mais um exemplo da atração romântica que o mundo helênico exerceu sobre a intelectualidade alemã desde meados do século XVIII, ou talvez como sintoma do tradicionalismo teórico que encontra na vertente do passado a miséria do presente. O que se pretende aqui é justamente questionar essas concepções, demonstrando que o retorno arendtiano ao passado político greco-romano e a própria tradição não opera nem segundo o modo da emulação, isso é, de uma exigência de imitação dos antigos como condição para renovar o presente político, nem tampouco se dá em termos de uma aplicação da sabedoria política do passado aos problemas do presente. Afinal,
constatar e assumir a realidade da ruptura da tradição implica recusar a tendência reconfortante de pensar que se tratasse aí de um mero acidente, como se fosse possível simplesmente, entre aspas, restaurar a velha ordem, fecha aspas, e abre aspas novamente, apelar à velha sabedoria do certo e do errado, fecha aspas, nota 10. Arendt, Essay Understand, página 329. Arendt sempre desconfiou dos pensadores tradicionalistas que, face à ruptura da tradição, flertaram com o projeto de sua restauração ou rememoração celebrativa, referindo-se a intelectuais como Vogelin, Maritain, Gilson, Guardini e Pieper, cujo mérito, segundo ela, seria o de ainda manterem-se atentos aos problemas clássicos e permanentes da filosofia política, Arendt afirmou criticamente que suas fraquezas teóricas diziam respeito ao fato de que eles se limitaram a uma, entre aspas, reafirmação de antigas verdades, fecha aspas, aspecto que tornava questionável todo o seu empreendimento teórico. Afinal, de que valeria reafirmá-las se um tal procedimento fora motivado por problemas cuja dificuldade de compreensão se devia ao fato de que a própria tradição não os tinha previsto? Um tal retorno tradicionalista à tradição implicaria, abre aspas, restabelecimento de um mundo passado, o restabelecimento de um mundo passado, fecha aspas. E Arendt estava ciente de que jamais se poderia saber, a não ser de maneira arbitrária, entre aspas, qual dentre os numerosos mundos abrangidos por uma única tradição deveria ser restabelecido, fecha aspas, nota 11, Ibidem, página 435. Desde o princípio, a avaliação arendtiana fora clara e contundente, apresentando-se de maneira sintética já nas páginas iniciais de As Origens do Totalitarismo. Já não sabemos, palavras de Arendt, já não podemos nos dar ao luxo de extrair aquilo que foi bem no passado e simplesmente chamá-lo de nossa herança. Aquilo que foi bom no passado e simplesmente chamá-lo de nossa herança. Deixar de lado o mal e simplesmente considerá-lo como um peso morto que o tempo, por si mesmo, relegará ao esquecimento. A corrente subterrânea da história ocidental veio à luz e usurpou a dignidade da nossa tradição. Essa é a realidade em que vivemos. E é por isso que são inúteis todos os esforços feitos para fugir ao horror do presente, na nostalgia por um passado ainda intacto, ou por meio do esquecimento antecipado em vista de um futuro melhor. Na tarefa difícil de pensar a sombra da ruptura da tradição, essa era a nota 12, perdão, a Arendt do sistema totalitário, página 11, minha tradução. Na difícil tarefa de pensar a sombra da ruptura da tradição, Arendt não buscou apoio exclusivo em nenhuma das correntes de pensamento do presente e do passado, mas tentou encontrar por si mesma as condições para o exercício de um pensamento filosófico e político destituído de referências firmes e inquestionáveis, denominado metaforicamente por ela como um Denken ohne Geländer, pensamento sem amparos, fecha nota, fecha parênteses, nota 13, Arendt, Hannah Arendt, Hannah Arendt, página 337. Não conheço essa obra. Ela encontrou, sobre Hannah Arendt, né? Hannah Arendt sobre Hannah Arendt, deve ser uma entrevista. Ela encontrou o seu próprio caminho de pensamento a partir de um diálogo crítico em relação a Heidegger e Benjamin, pensadores que lhe permitiram questionar a própria tradição e, assim, encontrar os meios teóricos para a recuperação daquilo mesmo que a tradição do pensamento político ocidental havia relegado ao esquecimento,
isso é, os traços essenciais da origem democrática da política, contrariamente à opinião segundo a qual o retorno arendiano ao passado não seria mais do que uma instância de uma rememoração constituída de qualquer relevância, de uma rememoração destituída de qualquer relevância para o presente, veremos que foi à luz de sua peculiar recuperação do passado esquecido que Arendt pôde vislumbrar nos eventos revolucionários modernos a repetição transfigurada da origem democrática da política. Segundo a autora, nas revoluções modernas, os cidadãos apropriam-se da política em atos e palavras e visam dar início a algo novo, rompendo o contínuo da história e trazendo de volta ao presente possibilidades políticas esquecidas e perdidas no passado originário greco-romano, no qual a política democrática foi inventada como instância do exercício plural da liberdade. Pensar a sombra da ruptura da tradição, pensar a sombra da ruptura da tradição significou para Arendt redescobrir as possibilidades de um pensamento crítico que se instituísse como um repensar o passado para chegar até o seu impensado, isso é, para chegar até a origem democrática da política que a tradição não legara ao futuro. Repensando criticamente a tradição, Arendt também formulou uma radical reconsideração do sentido da temporalidade histórica, o qual, por sua vez, lhe permitiu redefinir o estatuto tradicional da relação entre presente, passado e futuro. Inspirando-se em Heidegger e Benjamin, Arendt descobriu como tirar proveito do esgotamento hermenêutico da tradição, levando a cabo o projeto de um pensamento e de uma compreensão da política que ousaram aventurar-se pelo presente e pelo passado, entre aspas, com olhos desobstruídos de toda a tradição, com uma visada direta que desapareceu do ler e do ouvir ocidentais desde que a civilização romana submeteu-se à autoridade do pensamento grego. Fecha aspas, nota 14, entre o passado e o futuro, página 56. Veja bem, palavras de Heidegger. Com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou, com segurança, através dos vastos domínios do passado. Este fio, porém, foi sempre a cadeia que aguilhoou cada geração sucessiva a um aspecto predeterminado do passado. Poderia ocorrer que somente agora o passado se abrisse a nós com inesperada novidade e nos dissesse coisas que ninguém teve ainda ouvidos para ouvir. Página, nota 15. Ibidem, entre o passado e o futuro. Grifos do autor. Portanto, os grifos dele. Com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com esperança através dos vastos domínios do passado. Esse fio, porém, foi também a cadeia que aguilhou cada geração sucessiva, palavras grifadas, a um aspecto predeterminado do passado. Poderia ocorrer que somente agora o passado se abrisse a nós com inesperada novidade e nos dissesse coisas que ninguém teve ainda ouvidos para ouvir. Foi à luz das reflexões de Heidegger e Benjamin que Arendt compreendeu que o passado só poderia ser renovado a partir do diálogo violento do pensador com a própria tradição, tendo em vista recuperar as experiências fenomênicas subjacentes aos conceitos tradicionais, visto que a memória do passado jaz escondida nas próprias palavras. Em outros termos, foi com Heidegger e Benjamin que Arendt aprendeu a estabelecer uma nova relação
entre passado, presente e futuro, exercendo uma, entre aspas, escuta da tradição que não se entrega ao passado, mas que pensa sobre o presente. Fecha aspas, nota 16. Arendt, Homens em Tempos Sombrios. Entretanto, a presença de Heidegger e Benjamin no pensamento arendiano não se deixa revelar imediatamente, transparecendo de maneira apenas oblíqua em uma referência a um parágrafo de Kafka, a uma parábola de Kafka, e a um pequeno texto de Shakespeare. A análise arendiana da parábola de Kafka oferece uma chave importante para o modo como ela se apropriou da concepção heideggeriana da temporalidade originária, ao passo em que o seu comentário ao trecho shakespeariano oferece uma via de acesso para a sua apropriação do modo como o Benjamin concebeu a tarefa do historiador. O texto de Shakespeare é a seguinte passagem de A Tempestade. Há 5 braças jaz teu pai, de seus ossos fez-se coral. Essas são pérolas, que foram seus olhos. Nada dele desaparece, mas sofre uma transformação marinha, em algo rico e estranho. Full fat on 5 this father lies. On his horns are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fad, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Como vemos mais a seguir, esse fragmento poético ilustrava para Arendt a inevitável transformação do passado no curso do próprio trabalho de sua recuperação pelo historiador, que tem olhos atentos para o presente, sintetizando o princípio diretor do pensamento historiográfico benjaminiano. Lendo novamente, como veremos mais adiante, esse fragmento poético dava para Arendt a inevitável transformação do passado no curso do próprio trabalho, de sua recuperação pelo historiador, que tem olhos atentos para o presente, sintetizando o princípio diretor do pensamento historiográfico benjaminiano. Essas duas referências literárias, a Kafka e a Shakespeare, se repetem com alguma frequência na obra de Arendt, mas é bastante sintomático que elas apareçam lado a lado exatamente num daqueles raros momentos em que ela se permitia revelar os pressupostos teóricos fundamentais que orientaram seu modo bastante peculiar de conceber a atividade do pensamento em seu trato com o passado histórico e com a tradição. Nota 17, A Vida do Espírito, página 160. Apropriando-se de alguns aspectos do pensamento de Heidegger e de Benjamin, Arendt procedeu a uma dupla tarefa teórica, concentrando-se tanto na identificação da gênese de certos conceitos que assumiriam traços de continuidade ao longo da tradição do pensamento político ocidental, como na recuperação dos fragmentos de eventos e de pensamentos que teimam em infligir cisões e descontinuidades a essa tradição. Arendt conjugou os procedimentos teóricos de ambos os pensadores de maneira extremamente produtiva e, neste sentido, os transformou irremediavelmente, não podendo ser efetivamente filiada a nenhum deles. Por esses motivos, não parece pertinente a interpretação crítica proposta por Seilab Habib, que acusou no pensamento arendiano a existência de uma tensão irresolvida e sustentável entre o princípio de inspiração benjaminiano, de história fragmentada e descontínua, e o princípio heideggeriano, que, entre aspas, enfatiza a continuidade entre a origem e o presente e busca descobrir, na origem privilegiada, a essência perdida e oculta dos fenômenos. Nota 18, Benjamin, Habib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt.
Não terá sido casual, portanto, que a menção ao referido fragmento shakespeariano também seja presente na polêmica aproximação estabelecida por Arendt entre Benjamin e Heidegger, a qual, por sua vez, é bastante elucidativa quanto ao modo como ela própria lidou com a tradição e com o passado. As suas palavras, sem percebê-lo, Benjamin realmente tinha mais em comum com o notável senso de Heidegger para os olhos e ossos vivos que, marinhamente, se transformaram em pérolas de coral e que, enquanto tais, só podiam ser recolhidos e alçados ao presente, violentando-se o seu contexto ao interpretá-los com um, entre aspas, impacto fatal de novos pensamentos. Palavras grifadas, novos pensamentos, violentando-se o seu contexto. Nota 19. Arendt e homens em tempos sombrios. Grifos do autor. Vejamos, em primeiro lugar, como Arendt redefiniu a concepção heideggeriana da tradição como veículo do esquecimento do ser para os fins de sua reflexão política. Ao optar pela radicalização do processo de desmontagem dos fragmentos da tradição, Arendt buscou inspiração no gesto filosófico subjacente ao projeto heideggeriano de destruction dos sedimentos metafísicos que tornam a tradição filosófica uma instância de encobrimento do passado em suas possibilidades primordiais, as quais, entretanto, ainda poderiam ser reapropriadas e repetidas no presente. Em A Vida do Espírito, Arendt afirmou que, diante dos fragmentos da tradição rompida, ela se juntou àqueles que já, desde um certo tempo, vêm se dedicando ao trabalho de desmontar, entre aspas, desmontar a metafísica e a filosofia com todas as suas categorias, de modo como as conhecemos desde o seu começo na Grécia até hoje. Fecha aspas, nota 20, Arendt, A Vida do Espírito, página 159. Tornando-se assim evidente a sua apropriação do projeto heideggeriano de uma, entre aspas, destruição da história da ontologia, fecha aspas, expondo no capítulo 6 de Ser e o Tempo, exposto no capítulo 6 de Ser e o Tempo. Ali, Heidegger afirmara a necessidade de um retorno violento às, entre aspas, fontes, fecha aspas menores, fontes originais de onde as categorias e conceitos tradicionais foram hauridos, fecha aspas, a fim de desbloquear o acesso às camadas mais originárias dos fenômenos ocultados pela tradição. Nota 21, então, Heidegger, Ser e o Tempo. Nos Problemas Fundamentais da Fenomenologia, curso proferido em Marburg, no ano de publicação de Ser e o Tempo, 1927, a formulação heideggeriana é ainda mais clara e direta. Nesse curso, Heidegger afirma que o estoque de conceitos filosóficos fundamentais em derivados, o estoque dos conceitos filosóficos fundamentais derivados da tradição filosófica ainda é tão influente hoje que esse efeito da tradição dificilmente poderia ser subestimado. É por esse motivo que toda discussão filosófica, mesmo a tentativa mais radical de começar tudo novamente, encontra-se permeada por conceitos tradicionais, e desse modo, por ângulos e horizontes tradicionais de abordagem. É por essa razão que pertence necessariamente à interpretação conceitual do ser e de suas estruturas, uma destruição, palavra grifada, por meio da qual os conceitos tradicionais, que a princípio têm de ser necessariamente empregados, são desconstruídos criticamente até as fontes a partir das quais eles foram hauridos. Apenas por meio dessa destruição, a ontologia pode assegurar-se plenamente do caráter genuíno de seus conceitos, de um modo fenomenológico. Na filosofia,
A construção é necessariamente destruição, quer dizer, desconstrução dos conceitos tradicionais levada a cabo em um retorno histórico à tradição. E isso não significa uma negação da tradição ou a sua condenação, como se ela fosse reduzida a nada. Pelo contrário, isso significa, precisamente, uma apropriação positiva da tradição. A esse respeito, o aspecto que realmente interessa, nota 22, perdão, fechando ali as palavras de Heidegger, é retirada pelo André Duarte de um texto chamado Grand Problem der Phänomenologie, página 31, provavelmente escrito em alemão. A esse respeito, o aspecto que realmente interessava a Arendt era o gesto filosófico fundamental que orientava o retorno violento de Heidegger ao passado por meio da destruição das categorias tradicionais, pois também ela estava convencida de que, entre aspas, o esquecimento do que é familiar e a negligência do que é óbvio sempre foram um risco inerente à tradição, enquanto tal, fecha aspas, aspecto em função do qual era preciso elaborar uma hermenêutica especial capaz de recuperar os fenômenos originários esquecidos e não legados à tradição. 23, nota 23, Karl Marx e a tradição do pensamento político ocidental, moderno pensamento da tradição, página 2b. Enfim, por outro lado, se a quebra da tradição implicou a perda da capacidade crítica das categorias e concepções do passado em relação ao presente, isso, por sua vez, isso não significou um enfraquecimento dos preconceitos tradicionais, no que diz respeito ao modo como ainda hoje se compreende a política, donde a necessidade de destruir os sedimentos metafísicos que há muito aí se impregnaram. Abre aspas, desde o seu começo, nossa tradição da filosofia política, 3 pontinhos, privou de toda dignidade os assuntos humanos, quer dizer, aquelas atividades que concernem ao âmbito comum público, que se instaura onde quer que os homens vivam em conjunto. Nota 24, Ibidem, página 29. Por certo, os motivos e procedimentos teóricos que presidiram a destruição da história da ontologia em Heidegger e aqueles que orientaram o desmantelamento dos conceitos e categorias políticas tradicionais em Arendt são bastante semelhantes, muito embora seus resultados sejam distintos entre si. A preocupação fundamental de Arendt é de origem política, isso é, trata-se da crítica à concepção da política, originada com o platonismo, e não do projeto de uma ontologia fundamental a partir da renovação da pergunta pelo sentido do ser. Arendt apropria-se de aspectos importantes da reflexão heideggeriana, transportando-os e retraduzindo-os para um contexto estritamente político, e nesse sentido também acaba por criticar a incapacidade heideggeriana para abordar a política em sua dimensão democrática e pluralista, aspecto que ela considerou como sua herança platônica. Jacques Daminiot distinguiu claramente o, entre aspas, parentesco formal evidente, entre aspas, fecha aspas, dos projetos de destruição da metafísica de Heidegger e Arendt, e aqueles traços fundamentais que os separam. Segundo a sua análise, Jacques Daminiot, segundo sua análise, entre aspas, que seriam suas palavras, nos dois casos, a relação com os gregos assume um papel determinante. Nos dois casos, trata-se de interrogar esquemas conceituais tornados recorrentes, em virtude da sua aceitação massiva por uma longa tradição. Em ambos, enfim, essa interrogação visa reconduzir os esquemas conceituais interrogados
até as bases fenomênicas esquecidas que os fundavam na origem, de modo a determinar seu alcance fenomenológico e garantir-lhes, em conhecimento de causa, a retomada ou repetição de uma fenomenologia geral. Mas, sobre cada um desses eixos, percebemos que o paralelismo se esgota rapidamente. Quando Heidegger se dirige aos gregos, no âmbito do projeto da ontologia fundamental, é aos primeiros textos da metafísica, ou os de Platão e Aristóteles, que ele confere prioridade à ação. Ao contrário, quando Arendt se ocupa das articulações da vida ativa, ela não confere nenhum privilégio às obras de Platão e Aristóteles. Pelo contrário, a celebração do bioteoréticos por ambos equivale a uma ruptura com o que havia sido, até então, para os gregos, a mais alta atividade, o biopolíticos. Por sua vez, são os testemunhos extrafilosóficos da experiência da ação, Homero particularmente, e da ação política, Tucídides, por exemplo, que ajudam a recuperar as bases fenomênicas da vida ativa. Nota 25. Portanto, Taminiô, Arendt, discípula de Heidegger, pergunta. Um texto escrito em francês, editora nas notas. Outro aspecto decisivo em relação ao qual Arendt buscou inspiração no pensamento de Heidegger diz respeito à sua análise de temporalidade da atividade do pensamento, da qual se originou a sua reconsideração no sentido da temporalidade histórica. Em ambos os casos, Arendt reteve o caráter circular subjacente à análise heideggeriana da temporalidade originária, em que a abertura do futuro remete a um passado passível de repetição no presente. Recorrendo a uma pequena parábola de Kafka, Arendt deixa entrever seu deslocamento da análise ontológica de Heidegger sobre a temporalidade originária, estática, para o plano de uma reconsideração da temporalidade do pensamento político e do próprio sentido da temporalidade histórica, por meio da qual ela deixa de conceber o futuro como a instância do que ainda não é, o passado como a dimensão perdida do não mais e o presente como o eterno agora. Em sua parábola, Kafka descreve um personagem indeterminado, chamado apenas de ele, entre aspas, o qual se encontra confrontado por dois adversários que o oprimem a partir de direções opostas, um bloqueando-lhe o caminho à frente, o outro acossando-o em direção oposta. Ambos se encontram no ponto em que ele se situa e o auxiliam no duplo combate contra cada um de seus oponentes, por meio do qual tenta manter o seu próprio espaço em meio ao conflito de forças que se contrapõem. Oprimido entre dois adversários que o empurram para frente e para trás, ele sonha com a possibilidade de saltar para fora da linha do confronto, pairando judiciosamente por sobre os dois oponentes. Nota 26, entre o passado e o futuro, página 33. Segundo Arendt, Kafka descreve, nesse pequeno fragmento, um modelo ficcional do próprio evento do pensamento, por meio do qual se entrevê a possibilidade de uma radical redefinição das relações tradicionais entre presente, passado e futuro. Os dois adversários representam as forças opostas, oriundas das profundezas do passado e do infinito do futuro, as quais se encontram justamente no presente, em que ele se situa. De acordo com a interpretação arendtiana, Kafka nos mostra que, para o, entre aspas, ego pensante, o passado não é simplesmente o peso morto daquilo que não é mais.
mas que ele é uma força ativa que nos empurra para o futuro, ao mesmo tempo em que é o próprio futuro, também ele concebido como força ativa, que nos conduz de volta ao mais longínquo e originário passado. O próprio confronto deve-se à existência de alguém que se interpõe entre as duas linhas de força e traz à existência o presente, a dimensão temporal situada entre passado e futuro, sem o que haveria apenas o fluxo contínuo e indiferente do tempo. Palavras de Arendt de entre o passado e o futuro, nas suas palavras, entre aspas, do ponto de vista do homem, que vive sempre no intervalo entre o passado e o futuro, palavras grifadas, o tempo não é um contínuo, um fluxo de interrupta sucessão. É partido ao meio no ponto em que ele está, e a posição dele não é o presente, na sua acepção usual, mas antes a brecha no tempo, cuja existência é conservada graças à sua luta constante, à sua tomada de posição contra o passado e o futuro. Apenas porque o homem se insere no tempo e apenas na medida em que defende seu território, parte-se o fluxo indiferente do tempo, em passado, presente e futuro. Essa inserção, o princípio de um princípio, para colocá-lo em termos agostinianos, que cinde o contínuo temporal, em forças que, então, focalizando-se sobre a partícula ou corpo que lhes dá direção, começam a lutar entre si e a agir sobre o homem da maneira que Kafka descreve. Nota 27, temos aí Entre o Passado e o Futuro, página 37, minha tradução do Duarte, grifos meus, do Duarte. Sem que se compreenda que o ego pensante não se move no âmbito da temporalidade, tal como concebida tradicionalmente, em que o passado, presente e o futuro se encadeiam cronológica e sucessivamente em um fluxo inquebrável, numa, entre aspas, sucessão de agoras, em que uma coisa sempre sucede à outra, fecha aspas, não se chega a compreender o modo complexo como Arendt relaciona as três dimensões da temporalidade histórica no instante do pensamento. Nota 28, Arendt, a vida do espírito. Para o pensador, passado e futuro não se anulam enquanto dimensões temporais simplesmente ausentes, mas se encontram de maneira recíproca no instante presente do pensamento. Restringir-se à concepção tradicional da temporalidade implica não compreender por que Arendt transita insistentemente pelo passado em suas reflexões sobre o presente, as quais, por sua vez, estão sempre orientadas por sua preocupação para com o futuro. Trata-se aqui de uma outra concepção da temporalidade, própria à dinâmica do pensamento, a partir da qual é possível situar-se no presente e confrontar reflexivamente o passado com o auxílio do futuro e o futuro com o auxílio do passado, sem ter que, entre aspas e com grifos, situar-se além e acima do mundo e do tempo humanos. Reticências, fecha parêntese, para encontrar a tranquilidade e a quietude necessárias para o pensamento. Fecha aspas, nota 29, Ibidem, A Vida do Espírito. A parábola kafkiana, tal como interpretada por Arendt sob a inspiração de Heidegger, sugere que a temporalidade do pensamento não obedece à concepção tradicional do tempo, permitindo assim repensar também o sentido da própria temporalidade histórica. É a partir dessa redefinição do conceito tradicional da temporalidade como sucessão ininterrupta de agoras que Arendt procede em seu pensamento político, confrontando os eventos do presente à luz de um passado que nunca está morto. Parêntese, pois, fecha parêntese, ele nem mesmo é um passado.
fecha aspas, Faulkner, entre parênteses. E à luz das exigências de um futuro aberto e indeterminado, que, por sua vez, remete a mente humana para o passado mais longínquo, abre aspas, até a mais remota antiguidade, fecha aspas, em busca de possibilidades que podem vir a se repetir no próprio presente. Nota 30, entre o passado e o futuro. Não por acaso, foi ao retornar ao passado político originário, a partir da sua preocupação para com a política no presente e no futuro, que Arendt acabou por descobrir o real sentido das modernas revoluções, nas quais se repete a origem democrática da política. O passado não apenas contrastes elucidativos e modelos heurísticos com os quais se pode confrontar e julgar o presente, mas, além disso, guarda consigo um estoque de possibilidades políticas que não são de modo algum passadas. Por certo, elas não devem ser consideradas nem como repetíveis enquanto tais, nem como simplesmente passíveis de rememoração celebrativa, mas como promessas do passado para o futuro, que ainda se deixam entrever no horizonte do presente. Assim, a repetição não constitui uma reposição daquilo que hoje se nos apresenta como passado, mas traz à luz um evento inédito, um novo começo, abrindo o presente para o futuro, ao atualizar possibilidades esquecidas e perdidas no passado. Desse modo, Arendt concorda fundamentalmente com a formulação de Heidegger, segundo a qual a repetição do possível não é nenhuma recolocação do passado, Wiederbringing des Vergangenen, nem uma religação do, entre aspas, presente com, entre aspas, o que foi superado, entre aspas, visto que a, entre aspas, repetição não se deixa persuadir pelo seu, entre aspas, passado, a fim de deixá-lo apenas retornar como o que alguma vez foi real. Em outros termos, entre aspas, a repetição nem se abandona ao passado e nem ao mesmo progresso, entre aspas, fecha aspas. Isso é, nem restaura, nem reinstaura o passado, mas visa revogar aquilo que ainda hoje atua como sendo o passado. Nota 31, Heidegger ser o tempo, página 191 e 192. Transposta para o âmbito da reflexão política, que marca e caracteriza a apropriação arendtiana dos conceitos heideggerianos, a repetição abre a possibilidade da transmissão e recuperação explícitas daquelas manifestações políticas que restaram ocultas pela própria tradição, que não foram legadas de maneira articulada, permanecem latentes experiência política que vem sendo ao longo dos séculos. A fim de prosseguir na refutação da crítica de que o pensamento arendtiano permaneceria enfeitiçado por uma metafísica das origens, cabe também compreender que Arendt não visou encontrar e preservar o passado como ele de fato ocorreu. É aqui que o pensamento de Arendt se encontra com o de Walter Benjamin, em particular no que respeita ao modo como esse autor pensou o conceito de origem e a tarefa do historiador, que deixa de tratar os eventos do passado como simples acontecimentos subsumidos ao fluxo de um, entre aspas, tempo homogêneo e vazio. Fecha aspas, nota 32, Benjamin sobre o conceito de história, citado doravante no texto apenas como, entre aspas, tese, seguido do algarismo romano que as enumera. O conceito de origem como fragmento descontextualizado
E a visão benjaminiana da história, como sujeita a rupturas e repetições, são extremamente elucidativos para a compreensão do modo como Arendt lidou com o passado, com a história e com a origem do político, denominando sua tarefa hermenêutica como uma Harlem Fishery, a pesca das pérolas perdidas no fundo do oceano. O passado, enterrado nas profundezas da história, está sujeito a transformações inevitáveis e só pode ser reconhecido no presente porque desfigurado e descontextualizado pelo historiador, o pescador de pérolas, que mergulha nas profundezas do passado para trazer à superfície do presente algo rico e estranho, conforme nos lembra o texto shakespeariano citado pela autora. Para Arendt, a repetição que traz o novo para a cena política do presente irrompe justamente no instante da quebra do contínuo da história, isso é, nos momentos revolucionários, pensados por ela como a retradução de uma possibilidade originária, que, negada pela própria tradição, permaneceu em estado de vigília e vem se repetindo desde o final do século XVIII até o presente. Inspirando-se em Benjamin, também, Arendt pretendeu, entre aspas, descobrir novas formas de tratar o passado, fecha aspas, e no seu caso específico, isso significava redescobrir aquelas experiências políticas arquetípicas nas quais, entre aspas, coincidiram, entre aspas, significado e aparência, palavra e coisa, ideia e experiência, fecha aspas, nota 33, Arendt, Homens em Tempos Sombrios. À semelhança de Benjamin, também o retorno ao passado não se pautava em reconstituí-lo de maneira fidedigna, segundo os parâmetros do historiador positivista, pois o que lhe importava não era o passado enquanto tal, mas a possibilidade de narrar determinadas experiências políticas do passado, de modo a transformá-las em mitos ou cristalizações que desvendassem a compreensão do sentido de manifestação políticas cruciais do presente. O aspecto essencial aqui é o de que o passado, em nome do qual Arendt aciona a sua desmontagem das categorias metafísicas da filosofia política tradicional, é, entre aspas, um passado fragmentado, com um grifo na palavra fragmentado, que perdeu sua certeza de julgamento, fecha aspas, justamente porque não foi transmitido pela tradição. Nota 34, a vida do espírito. O retorno, grifos de Arendt, passado fragmentado, que perdeu sua certeza de julgamento justamente porque não foi transmitido pela tradição. O retorno arendtiano aos fragmentos de eventos e de pensamentos do passado obedece a uma dupla intenção, a de destruir e a de preservar, movimentos indissociáveis na medida em que aquilo mesmo que se visa preservar implica, entre aspas, romper a magia da tradição. Fecha aspas, nota 35. Homens em Tempos Sombrios. Tratava-se de recuperar aqueles tesouros políticos não têm tradição, tarefa qual ela procedeu em livros como A Condição Humana e Entre o Passado e o Futuro. Em seu retorno às origens da democracia ateniense e da República Romana, Arendt estava ciente de que esse passado esquecido só poderia voltar a, entre aspas, falar diretamente através de coisas que não haviam se transmitido, fecha aspas, as quais, dado, entre aspas, o seu caráter exótico, fecha aspas, excluiriam qualquer reivindicação de autoridade obrigatória. Palavras também escritas entre aspas, qualquer reivindicação de autoridade obrigatória. Nota 36, Homens em Tempos Sombrios, página 167.
O princípio político arendiano implicado na recuperação das possibilidades perdidas do passado era o de que apenas o privilégio às causas políticas derrotadas poderia protegê-las contra a ameaça do perpétuo esquecimento, vindo certamente daí o seu gosto pela máxima romana frequentemente citada, entre aspas, a causa vitoriosa agradou aos deuses, mas a derrotada agrada a Catão, fecha aspas, nota 37, A Vida do Espírito. Em clara alusão a Benjamin, Arendt recusou a noção tradicional de uma história, com H maiúsculo, a, entre aspas, história universal, fecha aspas, do historicismo e das modernas filosofias da história, inspiradas na noção do progresso, as quais julgam o sentido dos eventos históricos particulares pelo critério de sua derrota ou vitória no curso progressivo do mundo, tal como expressa o famoso lema hegeliano. O lema hegeliano está escrito em alemão. Eu não conheço a língua alemã, mas é Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, fecha aspas. Ela sempre se manteve à distância das filosofias da história e suas, entre aspas, ideologias do progresso ou decadência, fecha aspas, as quais, abre aspas, correspondem às duas direções possíveis do processo histórico como tal, caso admitamos, como ambas o fazem, que existe algo de semelhante a um processo histórico, com uma direção definível e um fim predizível. Obviamente, ela só nos pode conduzir ao paraíso ou ao inferno. Fecha aspas, nota 38, entre o passado e o futuro. Para Arendt, por outro lado, tratava-se justamente de narrar e recuperar aquilo que a própria historiografia tradicional deixava para trás, negando o caráter pretérito do passado, ao reconstituí-lo de maneira extremamente seletiva. O historiador é um narrador ou juiz que procura o sentido implicado nas ações humanas, em seus diversos episódios particulares, encontrando nexos inesperados entre eles, ao tomá-los como fragmentos dotados de singularidade significativa à luz do presente. Grifos, à luz do presente, ou seja, renunciando à tarefa de, entre aspas, desfiar entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário. Fecha aspas, apêndice 1. Também para Arendt, pensar apêndice 1 da obra Tese, de Benjamin. Também para Arendt, pensar o passado em sua historicidade, abre aspas, não significa reconhecê-lo, outra aspas, como ele de fato foi. Significa apoiar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo, fecha aspas, como a propusera Benjamin, tese 6. Assim, a história pela qual Arendt se interessa é uma história fragmentada, composta de, entre aspas, situações únicas, de feitos ou eventos que interrompem, grifo, palavra grifada, interrompem o movimento circular da vida diária, fecha aspas, uma história aberta ao extraordinário e que, portanto, não se desenrola placidamente e nem se reduz à imagem tradicional do fluxo contínuo do tempo, comportando, entre aspas, o salto de tigre em direção ao passado, fecha aspas, tese 14, em nome das exigências revolucionárias do presente e do futuro. Nota 39. Ibidem, página 72. Para manter desperta sua atenção aos eventos particulares não transmitidos pela tradição, Arendt assumiu uma atitude semelhante à do colecionador benjaminiano. Frente à ruptura da tradição, o colecionador dos fragmentos da história abandona o aspecto da sua transmissibilidade em prol do de sua, entre aspas, citabilidade
fecha aspas, no presente, arrancando-o do seu contexto histórico para melhor preservar-lhe o caráter único e genuíno, abre aspas, à tradição, o colecionador opõe o critério de autenticidade. A autoridade contrapõe o signo da origem, entre aspas, fecha aspas, nota 40, signo da origem, grifados, nota 40, Homens em Tempos Sombrios, grifos, do André Duarte. Em seu retorno e recuperação das manifestações políticas do passado greco-romano, Arendt não apenas, entre aspas, destrói o contexto no qual seu objeto outrora foi parte de uma entidade viva e maior, fecha aspas, quando depura seus achados de, entre aspas, tudo o que há de típico, fecha aspas, neles, a fim de melhor preservar-lhes o caráter, entre aspas, único e genuíno, fecha aspas, sintonizando-os, assim, com a perspectiva benjaminiana, que substitui, entre aspas, a imagem, entre aspas, eterna do passado, fecha aspas, pelo passado enquanto, entre aspas, uma experiência única, fecha aspas, tese 16, nota 41, Ibidem, página 171. A semelhança do modo como Benjamin pensou a Unsprung, também Arendt concebeu o fenômeno de origem como um evento que interrompe o fluxo do processo histórico e estabelece uma constelação de correspondências entre épocas históricas distintas, nas quais fulgura em um instante a chama dos fenômenos políticos originários. Segundo os termos do próprio Benjamin, entre aspas, palavras de Benjamin, o originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a forma com a qual uma ideia se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com a sua pré- e pós-história. Nota 42, Benjamin, Questões Introdutórias de Crítica do Conhecimento, página 68. Comentário de Jean-Marie Gagnebin, História e Narração em Walter Benjamin, sobre esse traço da reflexão de Benjamin, mostra-se pertinente também para o pensamento arendiano, na medida em que enfatiza o caráter antinostálgico do conceito de origem, aspecto peculiar ao pensamento de ambos. Tanto Arendt quanto Benjamin mostram-se avessos a qualquer, entre aspas, desejo nostálgico de uma volta a uma origem matinal, a um início imaculado, fecha aspas, visto que, com a noção de origem, a ênfase recai justamente nos, entre aspas, saltos e recortes inovadores que estilhaçam a cronologia tranquila da história oficial, fecha aspas, permitindo assim, entre aspas, ao passado esquecido ou recalcado surgir de novo. Entspringen, mesmo radical de Urspringen, e ser assim retomado e resgatado no atual. Professora Gabineau, aqui, Gagnebin, JM, História e Narração em Walter Benjamin, página 12 e 13, grifos meus. A origem do político não pode ser recuperada enquanto expressão de um passado intacto, mas apenas como algo remanescente, ao qual só se pode ter acesso em uma reminiscência que não pretenda recuperar o passado, tal como ele foi um dia. Em outras palavras, o passado ao qual Arendt retorna inexiste como um conjunto de eventos e instituições bem definidos e localizados, subsistindo apenas
enquanto um apanhado de traços, fragmentos, indícios, cuja recriação também ilumina os acontecimentos políticos do presente. Se para Arendt é possível detectar o sítio histórico em que jaz a origem esquecida, isto é, a antiguidade greco-romana, nem por isso os fenômenos originários recuperados ao fluxo da história poderiam ser compreendidos como fatos históricos que teriam efetivamente ocorrido em algum momento dado do passado. É preciso ter em mente que tais fenômenos originários não constituem algo como uma gênese histórica capaz de estabelecer o começo de uma sequência linear de ocorrências no tempo. Muito pelo contrário, a origem só se mostra enquanto tal no exato instante em que o suposto fluxo linear da história é suspenso e a eterna reposição do mesmo dá lugar à invenção do novo na política, como nas modernas revoluções. Para Arendt, portanto, a origem do político não pode ser revivida enquanto um mero dado ou enquanto um evento histórico concreto, mas só pode ser recuperada enquanto um fragmento descontextualizado e cristalizado nas palavras originárias, polis, dinamis, isonomia, praxis, lexis, autoritas, potestas, res publica, constitutio libertatis, etc. Essas palavras dizem a origem democrático-republicana do político e referem-se a experiências políticas que, mesmo esquecidas em seu caráter original, subsistem ainda no coração do presente, podendo, portanto, irromper a qualquer momento. Essa concepção da palavra originária como portadora de um sentido que ainda pode ser revelado no presente, ao menos a quem saiba escutá-lo, foi afirmada expressivamente por Arendt em pelo menos duas passagens importantes da sua obra. Entre aspas, qualquer período para o qual seu próprio passado tenha se tornado tão questionável quanto para nós, deve finalmente erguer-se contra o fenômeno da linguagem, pois nela o passado está contido de modo inelimitável, frustrando todas as tentativas de se libertar dele de uma vez por todas. A polis grega continuará a existir, em itálico, na base de nossa existência política, isso é, no fundo do mar, enquanto usarmos a palavra política. Fecha aspas. Nota 44. Nota 44. Homens em Tempos Sombrios, página 174. Jean-Marie, eu tinha falado que ele não tinha colocado a editora, é porque as notas estão separadas. Depois tem aqui toda a bibliografia com as notas complexas. Mas no caso do Taminiot, Jacques, não. É discípulo de Hardy, Etude Phenoménologique, número 2, 1985, francês. E a professora Ganebin é Jean-Marie mesmo, viu? JM. Nota 44, então, em que ele diz que toda vez que falamos em política, iremos voltar ao fundo do mar. Não é? Ela escreve isso em Homens em Tempos Sombrios. 44, nota 44, Homens em Tempos Sombrios. Empregar o termo político no sentido da polis grega não é arbitrário nem descabido, não é apenas etimologicamente e nem somente para os eruditos que o próprio termo, que em todas as línguas europeias ainda deriva da organização historicamente ímpar da cidade-estado grego, itálico, ecoa as experiências da comunidade, que, pela primeira vez, descobriu a essência e a esfera do político. Na verdade, é difícil e até mesmo enganoso falar de política e de seus princípios sem recorrer em alguma medida às experiências da antiguidade grega e romana. E isso pela simples razão de que nunca antes ou depois os homens tiveram em tão alta consideração a atividade política
e atribuíram tamanha dignidade ao seu âmbito. Nota 45, Arendt entre o passado e o futuro. Entretanto, e agora distintamente de Benjamin, para Arendt, a coleção dos fragmentos do passado não visa, entre aspas, a redenção dos homens, fecha aspas, pois Arendt jamais considerou a citabilidade do passado no presente a partir da perspectiva do, entre aspas, juízo final, nem assumiu a tese benjaminiana, segundo a qual, entre aspas, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Tese 3, recusando-se, assim, uma atitude mística ou teológica em relação à história e à temporalidade. Nota 46, Arendt, Homens em Tempos Sombrios. A ausência de um comentário mais detido sobre o messianismo judaico do pensamento de Benjamin é um sintoma dessa sua recusa, indicando também que ela não concebeu a história como um palco onde se acumulariam incontáveis catástrofes à espera de sua redenção última. Nota 47. Michel Louis, Arendt e Walter Benjamin, página 46. Indo aqui na bibliografia, ver se é o Michel Louis mesmo. Hannah Arendt e Walter Benjamin, em Modernité, Democracia e Totalitarismo, Simone Weil e Hannah Arendt, Paris, 1996. Olha que referência, Michel Louis, muito conhecido nosso do serviço social. Enfim, eu estava aqui. A ausência de um comentário mais detido sobre o messianismo judaico no pensamento de Benjamin é um sintoma dessa sua recusa, indicando também que ela não concebeu a história como um palco, onde se acumulariam incontáveis catástrofes à espera de sua redenção última. Nota do Michel Levy. Por certo, Arendt não discorda da concepção benjaminiana de que, entre aspas, em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, tese 6. No entanto, nada em seus escritos que se assemelha à ideia de uma apocatástasis em que o passado, seus mortos, seriam redimidos e novamente reunidos na interrupção messiânica do tempo histórico. Como também não se encontra em suas reflexões a ideia de que a tarefa do historiador é a de lançar a fagulha para essa possibilidade messiânica incerta e sem garantias. Para Arendt, a interrupção do fluxo contínuo da história pela intervenção revolucionária nada tem a ver com a suspensão messiânica do tempo histórico, implicada no conceito benjaminiano de tempo agora, Jetztzeit, mas sim, por outro lado, com a fundamentação de novos começos políticos que não escapam à história. Se Arendt não está distante do método proposto por Benjamin para o, entre aspas, historiador materialista, que deveria narrar os eventos, historiador materialista, fecha aspas, que deveria narrar os eventos históricos, abre aspas, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, fecha aspas, e levar em conta a, entre aspas, verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado como perdido para a história, fecha aspas, tese 3, por outro lado, entretanto, ela não concebeu a história como uma, entre aspas, catástrofe única, fecha aspas, como um imenso campo de ruínas acumulados pelo sofrimento humano, bem como não considerou a possibilidade de uma interrupção messiânica do tempo, que permitisse ao, entre aspas, anjo, fecha aspas, da história, novamente nas suas palavras, deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, fecha aspas, tese 9 de Benjamin. Como observou Iseult Honohan, para Arendt, abre aspas, as revoluções não destroem, antes fundam, essencialmente. Elas interrompem um processo e começam outro. Embora não se possa pôr fim aos processos da história, pode-se começar novos processos, fecha aspas. Por esse motivo, enquanto Benjamin vê a história como uma
entre aspas, série infinita de desastres, Arendt a vê, na pior das hipóteses, como uma sucessão de oportunidades perdidas e de projetos incompletos, razão pela qual a ênfase na ação política seria muito mais pronunciada no pensamento de Arendt no que do de Benjamin. Nota 48. Honohan, Arendt and Benjamin, on the Promise of Story, a Network of Possibilities, or on Apocalypse Moment, página 323 a 327. De qualquer modo, o que importa ressaltar na conclusão desse texto é de que foi a sua reconstrução seletiva das manifestações políticas primordiais na polis grega e na República Romana que a conduziu até a redescoberta e revalorização da política na modernidade e no presente contemporâneo, aspecto que só poderá ser brevemente indicado aqui. Sob inúmeros aspectos, seu livro sobre a Revolução constitui a culminação teórica de sua reconstituição conceitual das manifestações políticas originárias, tal como estabelecida em A Condição Humana e nos textos que compõem a coletânea Entre o Passado e o Futuro. Em outras palavras, Arendt não pretendeu simplesmente recontar a história das revoluções modernas, como faria o historiador tradicional, mas buscou pensar a Revolução como o palco onde se travou um confronto decisivo da história secreta, entre aspas, da modernidade e do presente, expresso no desejo de liberdade e na ação política conjunta, visando fundar um espaço público que pudesse acolhê-lo. Em um grande ensaio pleno de força retórica e de patos democrático, Arendt narra a, entre aspas, história das revoluções como quem narra um mito, explorando o tema da repetição moderna do tesouro político perdido no passado, sem preocupar-se com a reconstituição fidedigna dos acontecimentos. Nessa obra, suas análises culminam numa reflexão sobre a repetida formação do sistema conselhos, entre aspas, em todos os eventos revolucionários modernos, aspecto interpretado como um momento crucial de uma reinvenção da democracia, em que se evoca e se repete a própria origem do político em suas manifestações reais, conjugando-se liberdade, poder, igualdade e ação conjunta. Arendt concebeu os conselhos revolucionários surgidos do seio das modernas revoluções como encenações da política em suas manifestações greco-romanas originárias, estabelecendo deste modo correspondência entre coisas fisicamente as mais remotas entre si, entre aspas, tais como os Tauhal-Meeting da Revolução Americana, a Société Populaire da Revolução Francesa, a Comuna de Paris em 1871, o surgimento dos soviets em 1905 e 1917, os Conselhos Operários de 1918 na Alemanha e a insurreição húngara de 1956. Nota 49, Arendt em tempos, homens em tempos sombrios. Apropriando-se de temas benjaminianos para os seus próprios propósitos, Arendt enxergou nessas tendências, nessas instâncias revolucionárias, uma quebra do contínuo do fluxo do tempo histórico e, simultaneamente, um momento de repetição da essência perdida do político, que aí reaparece em novas roupagens históricas. As instâncias revolucionárias fundadas na participação política coletiva, participação popular coletiva em atos e palavras, instauram a novidade e os novos começos políticos, sugerindo que o presente não se encontra fechado nem ao futuro, nem ao passado. O que se repete nesses momentos de quebra da continuidade histórica é a dignidade primeira da atividade política, tal como concebida na antiguidade clássica, isso é, o sentido da responsabilidade coletiva pela política enquanto experiência básica da condição humana, da pluralidade no mundo, no contexto de uma reativação do, entre aspas,
pathos romano da fundação. Fecha aspas, nota 50, Arendt entre o passado e o futuro. Contra o pano de fundo da crise política do presente, que recobre quase completamente a experiência da participação política ativa, Arendt vislumbrou nas revoluções modernas o esforço gigantesco de reconquistar o vínculo fundamental entre ação e liberdade. O que as revoluções tornaram evidente, entre aspas, né, palavras de Arendt, o que as revoluções tornaram evidente foi essa experiência de ser livre, que era uma experiência nova. Não, certamente, na história da humanidade ocidental, pois foi bastante comum na antiguidade grega e romana, mas em relação aos séculos que separam a queda do Império Romano do início da Idade Moderna. E essa experiência relativamente nova, pelo menos para aqueles que a fizeram, era, ao mesmo tempo, a experiência da faculdade humana de começar algo novo. Essas duas coisas juntas, uma nova experiência que revela a capacidade humana para a novidade, estão na base do pathos gigantesco que se encontra nas revoluções americana e francesa, nessa insistência continuamente repetida de que em grandeza e significado, jamais em toda a história da humanidade existiria algo de comparável, coisa que, se a tivéssemos de considerar em termos de uma reivindicação bem-sucedida de direitos civis, nos pareceria completamente deslocada, somente onde esse fatos da novidade está presente e onde a novidade conecta-se à ideia de liberdade, freedom, podemos falar de uma revolução. Nota 51 sobre a revolução. É bem verdade que, Hannah Arendt, sobre a revolução, é bem verdade que esses repetidos sinais de esperança política da modernidade do presente jamais ultrapassaram a duração fugaz de um clarão de luz, sendo trágicos e rapidamente abafados, sem que as alternativas políticas aí descobertas pudessem ser realmente testadas, e sem que os próprios atores envolvidos se dessem conta do tesouro perdido que tiveram entre as mãos. Entretanto, também não é menos verdadeiro que tais instantes políticos privilegiados iluminam a escuridão circundante e anunciam possibilidades políticas que ainda restam abertas para o futuro. Em eventos como as revoluções, assim como nos movimentos de resistência e desobediência civil, em suma, naqueles acontecimentos nos quais a política é reapropriada pelos cidadãos em atos e palavras, fenômenos raros e singulares, mas que teimam em se repetir desde o final do século XVIII até o presente, Arendt enxergou a configuração da origem perdida da política democrática. A semelhança de Benjamin, uma vez mais, também para Arendt, entre aspas, a verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que é reconhecido. Fecha aspas, tese 5. Essa repetição da origem, que traz ao cenário político do presente a novidade, rompe o moto contínuo segundo o qual a história é compreendida sob as diferentes formas da dominação do homem pelo homem, e, portanto, enquanto um fardo ou um mal necessário. O problema é que os próprios agentes políticos não souberam como reconhecer e decifrar o tesouro político que aí se repetiu, dada a ausência de uma tradição que o tivesse preservado e transmitido ao longo da história, determinando assim o caráter fugaz e fugidio, comum a todos os instantes em que o fenômeno da liberdade pública, entre aspas, apareceu na modernidade. Arendt estava preocupada justamente em recuperar esse, entre aspas, tesouro esquecido, fecha aspas, esse vínculo obscuro, mas ainda vivo, esse passado e presente, capaz de abrir novas possibilidades para o futuro, motivo pelo qual ela se dedicou ao trabalho de interpretação do sentido político das manifestações revolucionárias modernas. Tratava-se de descobrir as bases sobre as quais uma outra tradição do pensamento e da política e da prática políticos
poderia ser construída. Para uma discussão mais adensada das teses defendidas no presente texto, refiro o meu livro, O Pensamento à Sombra da Ruptura, Política e Filosofia no Pensamento, de Hannah Arendt, São Paulo, Paz e Terra, ano 2000. Bem, então, tá aí a leitura desse texto muito importante, muito interessante, do André Duarte. Eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Boa tarde para vocês.